Sabe aquelas perguntas que volta e meia todo mundo se faz? Tipo, o que acontece de verdade depois que a gente morre? Ou, afinal, qual é o grande sentido disso tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que se dedica a responder exatamente a essas questões, a doutrina espírita. Essa busca por um propósito é o que nos move, né? A doutrina espírita oferece uma espécie de mapa para essa jornada. Uma perspectiva fascinante sobre o que significa ser uma alma em constante evolução. Vamos, então, começar a decifrar esse mapa juntos? O nosso roteiro de hoje vai passar pelos pontos principais da doutrina. A gente começa pela origem de tudo, Deus e a alma. Depois, a gente vai entender a jornada através das múltiplas existências, o universo de mundos onde tudo isso acontece e, por fim, como funciona a conexão entre os diferentes planos. Então vamos lá, começando pelo começo. A doutrina toda se sustenta em duas ideias que são a base de tudo: a existência de Deus e a imortalidade da alma. Olha, a visão que o Espiritismo traz de Deus não é a de um juiz sentado num trono julgando a gente. É mais como uma inteligência suprema, a causa original de tudo que existe. É a perfeição absoluta, a própria fonte das leis que governam o universo de forma imutável. E onde a gente entra nessa história? Bom, segundo a doutrina, nós somos espíritos, o tal princípio inteligente do universo. A nossa verdadeira natureza é a de seres criados para evoluir, para se aperfeiçoar. E é por isso que a nossa existência não começa no berço nem acaba no túmulo. Ela é uma jornada contínua, que não para. E só para a gente entender os termos, é bem simples. Quando o espírito está aqui, vivendo num corpo físico, a gente diz que ele está encarnado. Depois que o corpo morre e ele volta para o plano espiritual, ele está desencarnado. São apenas estados diferentes, mas a essência, o ser, esse continua o mesmo. Isso já nos leva para uma questão fundamental. Se a alma não morre e o objetivo dela é evoluir, como é que essa evolução acontece na prática? A resposta está no que a doutrina chama de a jornada das existências. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E a resposta que a doutrina oferece é que existe um mecanismo de aprendizado contínuo. É como se fosse uma verdadeira escola para a alma. E o nome desse mecanismo é reencarnação. A ideia é que a gente vive várias e várias vidas em corpos diferentes para ir acumulando o conhecimento e a moralidade que a gente precisa para progredir. Pensa nisso como um aluno que vai passando de série em série numa escola enorme. E esse ciclo não para. É um processo contínuo de aprendizado. A ideia é que, antes mesmo de nascer, nós mesmos ajudamos a traçar um plano de vida, assumindo compromissos que vão ajudar no nosso crescimento. Aí a gente vem, vive, aprende com as provas da vida e, quando desencarna, faz um balanço do progresso e se prepara para a próxima etapa. Sendo assim, o ponto-chave é este. O sofrimento e as desigualdades não seriam castigos de Deus. Segundo essa visão, somos nós mesmos os construtores do nosso destino. Existe uma lei de ação e reação que garante que a gente colhe exatamente aquilo que plantou. Mas aí surge aquela pergunta, né? Por que a gente não se lembra das vidas passadas? A doutrina explica esse esquecimento como uma bênção, uma chance de recomeçar do zero, sem o peso da culpa ou das mágoas antigas. Pensa só, um inimigo do passado pode reencarnar como um filho hoje, dando a chance perfeita de transformar um conflito antigo em amor, dentro da própria família. Agora vamos ampliar um pouco a nossa visão. Essa jornada da alma, ela não acontece só aqui na Terra, não. Essa frase famosa de Jesus é interpretada de forma bem literal pela doutrina. O universo é imenso e está repleto de vida em vários estágios diferentes de evolução. E nesse universo, os mundos teriam diferentes níveis de evolução. A Terra é vista como um mundo de provas e expiações, quase como uma escola fundamental. Conforme a gente evolui, podemos nos matricular em mundos mais avançados, os mundos de regeneração ou superiores, para continuar nossa jornada em ambientes moralmente mais elevados. Agora, se o universo está cheio de espíritos em diferentes planos e mundos, uma pergunta muito natural aparece. Será que é possível ter comunicação entre o nosso mundo e o deles? O primeiro passo é desmistificar a coisa. Espíritos não são seres de outra natureza. São as mesmas pessoas que viveram aqui na Terra, com suas qualidades e seus defeitos. A morte do corpo não transforma ninguém em anjo ou demônio da noite para o dia. Essa ponte entre os dois planos seria feita por pessoas com uma sensibilidade especial, os chamados médiums. Eles funcionariam como intermediários, capazes de captar e transmitir as mensagens que vêm do plano espiritual. Essa comunicação pode acontecer de várias formas.
às vezes pela fala, a psicofonia, ou pela escrita, a psicografia. Mas a doutrina também fala de uma influência bem mais sutil, a de que a gente está constantemente recebendo inspirações e sugestões dos espíritos. E aí, claro, cabe a nós filtrar o que é bom e o que é ruim. E aqui vem um alerta super importante da própria doutrina: a necessidade de usar a razão, o bom senso. Assim como no nosso mundo, no plano espiritual também existem espíritos brincalhões ou mal intencionados. Por isso, toda a mensagem deve ser filtrada com muito critério, nunca aceita de olhos fechados. E assim, a gente vê que todas as peças se encaixam. A existência de Deus como ponto de partida, a alma imortal que evolui através da reencarnação em diversos mundos habitados e com a possibilidade de comunicação entre os planos. É uma única e grande narrativa sobre a jornada da alma. No fim das contas, a mensagem central é de responsabilidade. Se a lei de ação e reação é universal, cada pensamento e cada ato estão moldando o nosso futuro, seja nesta vida ou nas próximas. A questão que fica para a gente pensar é, já que somos os arquitetos do nosso próprio destino, que escolhas estamos fazendo hoje para construir o nosso amanhã?